Bom dia. Um prazer estar novamente em comunicação e poder estar juntos num dia tão especial onde nós temos um tempo para meditar na palavra de Deus. Espero que a semana tenha sido boa, que cada um de vocês tenha tido uma boa experiência em família, aqueles que estão na casa, no trabalho, aqueles que estão conseguindo trabalhar. E eu sei que os miúdos estão a estudar, as crianças estão a estudar em uma modalidade diferente àquela que estão acostumadas, mas é uma bênção que ainda assim eles possam continuar as atividades. É todo um desafio para os pais, isso sim, mas confiamos que o Senhor tenha vos ajudado nesta semana. Nós queremos continuar a estudar o Sermão da Montanha, que é aquilo que nós estudamos os domingos de manhã. Nós queremos continuar a falar sobre os ensinos de Jesus, lembrando que o Sermão da Montanha seria como a nossa guia principal de aquilo que faz parte da vida no reino de Deus. Se nós lembrarmos, Jesus inicia falando no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças, onde ele dá os fundamentos. Quem que pode ser um membro, quem que pode estar dentro do reino de Deus. E ele vai falar que isso inicia quando eu reconheço a minha pobreza espiritual, sim, a minha necessidade espiritual, que se eu não reconheço que eu não sou ninguém sem Deus, isso vai ser muito difícil. Mas ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele vai falando sobre outras bem-aventuranças. Temos 8 bem-aventuranças em total, 7 ou 8, dependendo como nós contamos as últimas duas. E Jesus depois vai falar sobre a parte prática. Como que eu posso viver no reino, não é? E vai iniciar falando sobre a questão de que nós temos que ser sal e luz da terra, no sentido de que alguém que forma parte do reino dos céus não pode passar, não pode ser um membro em segredo, não é? Tem que evidenciar, tem que ter evidências de que Deus realmente fez uma transformação na sua vida. E hoje eu quero falar sobre uma questão muito interessante que Jesus inicia a falar no capítulo 6. No capítulo 6 inicia uma parte bem diferenciada do capítulo 5. Jesus agora vai frisar sobre o que significa a verdadeira religião, e esse é o tema que nós queremos iniciar a tratar hoje, não é? A verdadeira religião. Mas por quê? Por que Jesus fala disso? Ele vai pegar em 3 hábitos ou 3 coisas que os judeus faziam, não é? Que era muito querida para eles, como ajudar os pobres, sim? Dar esmolas, a oração e o jejum. E ele vai dar o significado correto, e ele vai indicar a maneira correta que isso tinha que ser feito, não é? Por quê? Por que Jesus fala disso? Porque naquele tempo já eles tinham um problema. Qual era o problema? Era que o pessoal achava que Deus se importava com as coisas que eu fazia externamente. Então, se eu ia ajudar os pobres, não é? Eu tinha que, e Jesus vai falar disso, e nós vamos ver isso, fazer tocar trompetas, não é? Que todo mundo saiba o que eu estou a fazer. Nós sabemos como que isso funciona, vivemos na era das redes sociais, e é uma grande luta ali estar a ver o limite entre fazer o bem e que isso não seja visto como uma propaganda, como uma publicidade da boa pessoa que eu sou, não é? Mas vamos a ver no texto, e eu só quero ler um só versículo hoje, que nos vai fazer uma introdução. Depois, nos próximos domingos, nós vamos ir meditando já nas práticas
concretas, não é? Nas esmolas, na oração e no jejum. Vamos ler Mateus capítulo 6, no versículo 1. Mateus capítulo 6, no versículo 1, fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse aqui é um texto muito conhecido, não é? Mas nós não podemos pular por ela, tentando já falar de que são essas práticas espirituais ou práticas pessoais, melhor dito, sem tomar tempo para refletir nessas palavras de Jesus no versículo 1. Sim? Nós precisamos ver e precisamos lembrar que Jesus estava a falar para pessoas que já estavam dentro do reino dos céus. O que isso significa? Não está a falar de práticas moralistas, nem daqueles que queriam aparentar alguma coisa perante Deus, mas Jesus está a falar aos filhos de Deus. Por isso que aqui o detalhe que nós podemos ver é justamente a questão de que ele fala na parte final aqui do texto, vosso Pai Celestial, ou vosso Pai Celeste. Então, Jesus está a falar para pessoas que já estão dentro do reino dos céus, pessoas que já experimentaram esse encontro pessoal com Jesus Cristo, que já foram transformadas, como nós já estivemos a falar nos outros domingos, já foram transformadas por Jesus. Mas vamos vendo aqui algumas coisas dentro desse texto que nos tem que chamar a atenção. A primeira coisa é justamente o fato que Jesus fala: guardai-vos, não é? Guardai-vos. Por que Jesus usa essa expressão? Jesus conhecia a natureza humana, Jesus conhecia muito bem os seus discípulos e nos conhecia a nós, e nos conhece a nós. E ele sabe que tudo quanto nós fazemos, fazemos para os outros também, não é? Desde a roupa que nós colocamos, nós estamos a pensar não somente naquilo que eu gosto, mas naquilo que os outros vão pensar, ou que os outros vão dizer. Uma grande luta que eu pessoalmente tenho, não é? É quando eu tenho que participar de um culto, eu sou pastor, eu tenho que pregar, não é? E os pastores usam gravatas. Para mim é um grande problema, mas eu, quando tento agradar aos outros, ou quando eu tenho que estar em uma igreja que acostuma, eu tenho que guardar as formas, não é? E usar a gravata. Mas tudo quanto nós fazemos sempre está misturado aquele desejo de fazer o bem, mas também o desejo de impressionar aos outros. Vocês e eu já passamos a adolescência, não é? E na adolescência o nosso foco é justamente na questão de o que os outros pensam de nós. Então nós penteamos o cabelo ou deixamos o cabelo de uma maneira tal qual, dependendo da impressão que os outros têm de nós. E aqui Jesus está a chamar a atenção, porque ele já estava a falar sobre as diferentes ideias que existiam no seu tempo, mas agora Jesus vai focar no nosso coração, não é? E ele vai falar: vocês têm que cuidar-se, porque no vosso coração há um problema. O livro de Atos nos fala de um relato de um casal que formava parte da igreja de Jerusalém, e onde eles viram que estava acontecendo uma coisa, que existia um irmão, que o nome dele era Barnabé. O irmão Barnabé, ele viu que existia necessidade lá entre os irmãos, porque eles estavam a passar por uma grande crise, muitos deles estavam a perder trabalhos. Então, o que ele fez? Ele tinha um terreno, ele vendeu esse terreno, não é? Pegou no dinheiro todo da venda e ele trouxe à igreja e colocou, trouxe ali perante os apóstolos, colocou ali para que seja usado para ajudar aqueles que estavam em necessidade. Aparece um casal, Ananias e Safira,
não é? Eles veem isso e eles também fazem a mesma coisa. Eles vão, eles vendem uma propriedade que eles tinham, só que eles pegam parte do dinheiro, sim, deixam para eles uma parte e outra parte do dinheiro eles levam ao apóstolo Pedro a entregar isso, também para que seja usado. O final da história nós conhecemos. Ananias e Safira são mortos, eles morrem, não é? E a pergunta que surge é por quê? Por quê? Por que eles... qual que é a diferença? Eles não fizeram a mesma coisa que Barnabé? Eles não deram também o dinheiro que tinha que ser para ajudar os outros, não é? O problema de Ananias e Safira esteve no coração deles, na motivação que eles tinham no seu coração. E esse é o grande perigo que Jesus nos fala aqui. Qual que é a nossa motivação? Por que nós fazemos aquilo que fazemos? Sim. Qual é o nosso motor? Não é? O que eu estou desejando lá no fundo do meu coração quando eu estou a fazer uma coisa? Então, há um perigo e nós não fazemos não é de muita ajuda para nós pensar, aqui não há problema, eu não tenho esse problema, não é? Não adianta eu negar que eu tenho essa situação, que eu tenho esse problema, porque Jesus aqui, ele não está a discutir, ou ele não está a falar, olha, alguns de vocês vão ter esse problema. Não, faz parte da nossa natureza como humanos. Então, nós precisamos ajudar, não é? Nós precisamos orar, que também vai tratar da oração. Nós precisamos jejuar, sim. Agora, o problema não está naquilo que nós fazemos. Por exemplo, a oração, nós oramos no culto público, não é? Quando até nos cultos online ou os estudos bíblicos que fazemos online, nós pedimos que os irmãos orem, não é? E eles estão a orar e muitos deles ali ainda aparecem no Facebook, não aparecem nas redes sociais. E isso que está mal, é disso que Jesus está a falar? Não. Nós sabemos que o problema não está na oração. O problema está na motivação e no nosso coração. Sim? Interessante, Jesus fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Sim? Guardai-vos de tentar mostrar que vocês são os bons da fita, não é? Demonstrar quão grande vocês são. E voltando àquela questão da ajuda, e nesse tempo nós podemos ver muito isso, que, de novo, eu não estou falando que esteja mal, mas é só para que nós possamos avaliar e analisar os nossos corações, sim? Quantas vezes, quando nós damos uma ajuda, não temos aquela tentação, não é, de tirar fotos, filmar e colocar nas redes sociais para que todo mundo veja aquilo que eu estou a fazer? Eu não estou a falar de novo que esteja mal dar a conhecer o trabalho que uma igreja, uma organização, alguma pessoa está a fazer. O problema e aquilo que Jesus está a tratar aqui é justamente qual é a motivação que nós estamos a ter para fazer isso. Guardai-vos, sim? Guardai-vos de exercer, guardai-vos de tratar de aparecer, não é? Naquilo que está a fazer. E uma coisa interessante aqui, e é uma aparente contradição, se vocês lembram, lá no capítulo 5, no versículo 16, quando Jesus estava a falar da sal e da luz do mundo, não é? No versículo 16, Jesus fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É interessante, ou seja, Jesus aqui está a falar que nós temos que fazer boas obras para que os homens vejam, mas aqui está o detalhe, não é para que vejam quão bom sou eu, é para que os homens glorifiquem a Deus, sim? Para que glorifiquem a Deus, ou seja, para que o foco daquilo que eu estou a fazer, não é? O foco daquilo que eu estou a levar a cabo, a obra que eu estou
a fazer nesse momento seja realmente glorificar a Deus. E que como resultado disso, as pessoas não glorifiquem o Carlos, mas glorifiquem o Deus do Carlos. Sim? No século XVI apareceu uma expressão que depois se tornou muito conhecida, muito famosa, assim, e os reformadores usaram muito essa ideia, que era a expressão coram Deo. Sim? Coram Deo, uma expressão em latim. O que significa essa expressão? Basicamente, a tradução que nós podemos dar é na presença de Deus. Sim? Coram Deo, na presença de Deus. E a ideia que está por trás é que tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós vivemos, temos que fazê-lo na presença de Deus, tendo em nossas mentes que nós estamos na presença de Deus. O problema que sempre existiu, não é? E naquele tempo do século XVI, na época de Lutero, Calvino, Zwingli e outros, era justamente uma divisão que havia dentro da religião que as pessoas praticavam naquela época, onde havia uma divisão entre o que era sagrado e o que era profano, o secular. Sim? No sentido de que o bom trabalho era trabalhar para Deus. Sim? Tudo que seja por debaixo disso era um trabalho de menor qualidade. Então, o desejo que tinha sempre um pai para um filho, por exemplo, é que ele se voltasse um integrante do clero, que seja ou sacerdote, não é, ou ajudante do sacerdote, ou fazendo alguma coisa dentro da igreja daquele tempo. Por quê? Porque ser pedreiro, trabalhar no campo, já era um trabalho de menor categoria por aquela diferença que havia. Sim? Só que isso também atingia o que as pessoas faziam. Então, o domingo era o dia dedicado ao Senhor, não é? Esse dia eu vou ao culto, eu coloco a melhor roupa para ir a cultuar, eu comporto-me bonzinho, eu até tomo um banho, não é? Penteio o cabelo, estou ali da melhor maneira, caladinho, ouvindo, prestando culto a Deus, não é? E depois, eu saindo da igreja, saindo do recinto sagrado, eu podia viver a minha vida da maneira que eu queria. Que é uma coisa que acontece muito hoje até. Nós ainda continuamos, estamos falando do século XVI, sim? Mas ainda há muito desse pensamento em nós. Que uma coisa é o sagrado, sim? Uma coisa é aquilo que nós fazemos para Deus, no lugar onde está Deus, por isso que nós gostamos, por exemplo, de ter locais que chamamos templos, que nós vamos lá. Quando nós vamos lá, nós somos as melhores pessoas, fazemos trabalhos de igreja. Quando nós fazemos trabalhos de igreja, ali você vai ver quão bom nós somos, mas saindo desse entorno, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, esse é recinto privado, isso ali ninguém tem que mexer e eu posso ser quem eu desejo. O problema é justamente a questão de que do ponto de vista bíblico, não existe essa diferença. Não há essa diferença. Sim? Nós estamos, de novo, vivendo sempre coram Deo, na presença de Deus, o tempo todo. E essa é uma questão que eu preciso lembrar. Sim? Eu estou a viver na presença de Deus. Tudo quanto eu faça, eu preciso fazê-lo, sabendo que Deus está a olhar, sabendo que Deus é testemunha, sabendo que nada fuge da presença ou dos olhos de Deus. Deixa-me só ler aqui um texto que é o meu texto preferido, não é? E muitos sabem isso, que é o Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo que tem muito significado para mim, porque é um momento especial da minha vida. Deus usou para mostrar-me quão importante eu era, e eu recomendo a leitura desse salmo. Mas o versículo que eu quero compartilhar com vocês é o versículo 7,
que dá uma ideia daquilo que a primeira parte do Salmo fala. E diz assim o versículo 7: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E vai continuar. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. A ideia do salmista é: não temos como fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar, em todo lugar. Então, eu tenho que viver a minha vida com a certeza de que eu estou a vivê-lo na presença de Deus. E se eu estou a viver na presença de Deus, e se eu sou integrante do reino dos céus, se eu já tive um encontro pessoal com Cristo, como que eu vou viver a minha vida? E aí vem a segunda parte, não é? Eu tenho que viver a minha vida de uma maneira que agrade a Deus. Por quê? Porque foi Deus que me salvou, foi Deus que me deu uma nova vida, foi Deus que preencheu a minha vida. Então eu vou viver uma vida já não fazendo uma divisão, sim, entre o sagrado e o profano ou secular, sino tudo é sagrado. Sim? Tudo é sagrado. É uma história que é contada sempre e é muito conhecida, que um dia um irmão que trabalhava fazendo sapatos, um sapateiro, não é? Ele perguntou para Lutero, perguntando: Pastor Lutero, o que eu posso fazer para servir ao Senhor? Eu quero servir a Deus. E a resposta de Lutero foi: faça bons sapatos, os melhores sapatos que possam existir, e venda-los a um preço justo. E dessa maneira vai estar a oferecer um serviço agradável ao Senhor. Tudo quanto nós fazemos faz parte do nosso culto ao Senhor. E nós precisamos lembrar isso. Sim? Quando tu vais ajudar a outros, quando tu vais orar, a jejuar, sim? Lembra que não é o interesse, não é que interessa o que os outros pensam. O que interessa é o que Deus pensa disso. Por isso que Jesus, voltando ali a nosso texto de Mateus, capítulo 6, ele vai falar: guardai-vos exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Deixa-me pegar primeiro essa expressão, Pai, do vosso Pai Celeste, no sentido daquilo que nós já falamos, não é? Nós formamos parte da família de Deus. Deus é o nosso Pai. Não na ideia, que lamentavelmente é uma ideia muito estendida, que Deus é Pai de toda a humanidade. Não, Deus não é o Pai de toda a humanidade. Deus é o Criador de toda a humanidade. Mas Deus é Pai daqueles que se tornaram os seus filhos. Sim? Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Deles, Deus é o Pai. Então, se Deus é o meu Pai, eu vou agradá-lo, eu vou querer agradá-lo. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que eu tenho. Isso que importa. Eu não me importo com o que os outros vão pensar de mim. Eu me importo com aquilo que Deus pensa de mim. E eu quero agradá-lo em tudo que eu estou a fazer. Então, o desafio para nós é justamente que nós possamos analisar, por isso que Jesus falava, guardai-vos, não é? Analisar aquilo que nós estamos a fazer, o estilo de vida que nós estamos a ter, porque o nosso desafio é de realmente viver uma religião verdadeira. Sim? Que a nossa religião seja uma verdadeira religião. Então, quando Jesus fala aqui que nós façamos, nos cuidemos de exercer a nossa justiça, não é a nossa justiça, não é a nossa a boa vontade ou a bondade que nós temos que tem que ser vista. Nós temos que refletir, que nós temos que ser um reflexo
da vontade e da bondade do nosso Pai Celeste. Sim? Então, ali é que nós vamos poder fazer, dar esmolas, sim? Ajudar aqueles que necessitam. Ali que nós vamos fazer orações que realmente são ouvidas por Deus, não é? E ali que nós vamos poder cultuar ao Senhor, até deixando de participar de coisas que gostamos, como os alimentos. Mas isso nós vamos falar já em outros domingos que vamos a ter esse tempo. Mas, de novo, e só para que nós possamos lembrar, nós precisamos examinar os nossos corações, nós precisamos ver qual é a nossa motivação. Olha o que Jesus falava para os fariseus aqui em Lucas 16:15, ele diz: mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Sim? Deus não aplica a democracia. Sim? A democracia não é uma coisa válida no sentido espiritual perante Deus. Não é porque todo mundo fale que isso é correto, que realmente isso é correto. O que eu preciso fazer? É buscar na sua palavra, na palavra de Deus, e ver, será que aquilo que eu estou a fazer é correto? Será que aquilo que eu estou a fazê-lo com a motivação correta? Sim? O meu coração, como que está com respeito àquilo que está a acontecer comigo ou com os outros? Sim? Nesses dias, é muito difícil para nossa sociedade, para nosso país, não é? E o coração aperta quando nós vemos a quantidade de pessoas que estão a morrer. Eu não estou tão preocupado no sentido de que, mas há muita outra gente morrendo por tantas outras coisas, certo? E também aperta o coração por isso. Mas o coração aperta porque muitas dessas pessoas estão a morrer sem ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, por que nós fazemos isso? Por que nós estamos a gravar vídeos, a fazer transmissões, a tentar apresentar? Não porque estamos numa concorrência com os outros, com as outras igrejas. Muitas vezes parece isso, não é? E se nós compararmos, há muitas igrejas com muito melhor tecnologia, não é? E há muita produção cristã sendo feita. Mas por que nós fazemos isso? É porque nós estamos realmente preocupados com a vida das pessoas, a vida agora e também a vida depois da morte. Sim? Por quê? Porque nós somos bons e somos tão piedosos, não é? Uau, que bom cristãos que são. Não, nós nos importamos, nós estamos preocupados, porque sabemos que o nosso Pai Celeste se importa também com as pessoas. Sabemos que Deus se importa com essas pessoas. Como que nós sabemos isso? Porque nós vemos na sua palavra que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer uma cruz, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Então, espero que possas avaliar a tua motivação. Por que tu fazes o que fazes? Sim. O que estás a fazer? O trabalho que estás a fazer. Sim. Estás a fazer para um patrão chato, sim, injusto? Ou aquilo que tu estás fazendo para Deus? O apóstolo Paulo vai falar em uma das suas cartas que tudo quanto nós façamos tem que ser para a glória de Deus. Seja que comamos ou bebamos, que seja para a glória de Deus. Não é? Então, o que significa isso? Tudo quanto nós fazemos tem que ser para que Deus seja glorificado. Que esse seja o anelo, que esse seja o desejo da tua vida e que Deus realmente nos ajude nesse processo. Nós vamos começar agora a estudar sobre a Corandeu, a verdadeira religião, não é? E o próximo domingo vamos falar sobre como ajudar aos outros, qual que tem que ser a maneira que nós ajudemos os outros. Depois vamos falar sobre a verdadeira oração e depois sobre o verdadeiro jejum, sim? E vamos ir avançando no estudo do Sermão da Montanha. Eu quero convidar-te que possas orar comigo agora. Vamos orar. Deus, obrigado por o privilégio que temos de
servir-te, mas também de ser confrontados, Senhor, com a realidade do nosso coração. Nós temos que reconhecer, Deus, que muitas vezes a nossa motivação é egoísta, nós só estamos a pensar em nós próprios. E pedimos a tua ajuda, Deus. Pedimos que tu estejas a nos ensinar, a nos mostrar, Senhor, quando a motivação não seja correta. E, por sobretudo, Deus, que nos ajudes a viver uma vida que te agrade. Que nós possamos viver de uma maneira, lembrando, Senhor, corandeu, na tua presença. E que tudo quanto nós façamos seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu peço por aqueles que estão a nos acompanhar através dessa transmissão, através dos vídeos. Senhor, toca seus corações. E que cada um deles também possa ter um encontro pessoal contigo e possa viver uma vida na tua presença. Em nome de Jesus nos oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. I once was lost in darkest night. It thought I knew the way, the sin that brought